Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom, estou aqui com a seguinte proposta. Vamos conversar sobre constelação familiar? Neste quadro que iniciei semana passada, pretendo prosseguir toda semana, terça-feira, 11 horas da manhã. Estarei aqui para tecer algumas considerações a respeito de constelação familiar, mas constelação familiar com responsabilidade. Então, hoje eu decidi trabalhar um tema baseado em algumas movimentações, aliás, em uma movimentação que aconteceu essa semana aí no mundo das constelações aqui no Brasil. Mas, antes de eu prosseguir, tenho alguns avisos. Primeiro, respeitando a uma diretriz, a uma orientação do CRP, ao qual eu sou filiada, né? Sou psicóloga, então eu respondo ao CRP, e a nível Brasil, né, o CFP. E o CFP não homologa a constelação familiar. Então, como eu sou psicóloga, eu preciso deixar bem claro em toda a comunicação que eu for fazer que a constelação familiar, ela não é psicologia, tá? Então, hoje eu estou aqui para falar de constelação familiar. Eu sei que muitas pessoas que me seguem também me seguem pelo meu conteúdo de psicologia. Então, por isso que eu estou esclarecendo, seguindo a orientação do CRP, esclarecendo aqui desde o início. Constelação familiar não é psicologia. Constelação familiar é uma técnica que é terapêutica, mas que tem princípios completamente diferentes, digamos assim, da psicologia. Tem alguns fatores em comum, algumas interseções, entretanto, a fundamentação é diferente. Então, deixando bem claro que aqui quem estará falando é a Inês Consteladora e que constelação não é psicologia. Prosseguindo, um segundo aviso. Sim, aconteceu um fato relevante nesses últimos dias no mundo das constelações aqui no Brasil. Eu não vou citar nomes, eu não vou falar qual é o fato, não vou adentrar a isso, porque não é o meu objetivo aqui. Mas preciso dizer que esse fato me inspirou a falar sobre o que eu vou falar aqui hoje, que é a constelação clássica de Bert pode ser modificada? Então, aqui, a partir de agora, estou colocando o meu modo de ver, a minha reflexão, com todo o respeito ao posicionamento das pessoas referente ao fato que eu estou dizendo que aconteceu essa semana no mundo das constelações, com todo o respeito, porque é uma decisão que faz parte do trabalho deles. E em relação ao trabalho deles, eles são os grandes. Eu, Inês, por exemplo, eu sou pequena.
Eu não sei tudo o que se passa, a intimidade do trabalho deles. Então, eu, Inês, eu não posso opinar sobre o trabalho deles. Mas eu posso emitir a minha opinião a respeito de uma questão que foi levantada, tá? Que é exatamente essa. A constelação clássica de Bert pode ser modificada? Porque um dos pontos muito falados, nesses últimos dias, a partir desse fato, é que aqui no Brasil a constelação ela virou uma miscelânea, né? Então tem constelação com até para eu não correr o risco, eu nem vou citar, tá? Então tem constelação junto com diversos outros movimentos, por vezes terapêuticos, por vezes religiosos, tá? E parece que esse é um fenômeno muito aqui do Brasil. Parece que lá fora isso não acontece tanto. Entretanto, se é do Brasil, se não é do Brasil, eu acho que não é a questão. O grande ponto é a gente refletir. Então, o meu objetivo aqui é esse: colocar a minha reflexão a partir desse tema. Para começar essa reflexão, para quem não é grande estudioso aí das constelações familiares, vou esclarecer algo. Quando Bert começou a trabalhar, a criar toda a teoria, todo o movimento das constelações, a técnica que ele foi implementando foi chamado de constelação clássica. E com o passar dos anos, principalmente, me corrijam se eu estiver errada, mas até onde eu sei, principalmente quando a Sophie Hellinger entra na vida dele e eles começam, além de ser um casal, eles começam também a trabalhar juntos. Então, o Bert começou a realizar o que é chamado a constelação espiritual, que difere bastante, não bastante, mas difere no modo de aplicar a constelação familiar, ou seja, a técnica. Então, a clássica, ela é feita de uma maneira e a espiritual, ela é feita de outra maneira. Mas ambas seguem os princípios básicos da constelação, que são as 3 leis da ordem do amor, o campo sistêmico e utilizar as 3 leis da ordem do amor para, a partir da percepção do campo, colocar aquilo que estiver em desordem em ordem, partindo do parâmetro das 3 leis da ordem do amor. Então, tanto na constelação clássica quanto na constelação espiritual, essa fundamentação básica, ela é respeitada, ok? E aí, quando aqui no Brasil várias pessoas seguiram o Bert, tiveram contato direto com o Bert, se formaram com ele como consteladores, a partir de toda esse conjunto de profissionais consteladores que se formam aqui no Brasil, e todas as variantes, né? Porque aí
esses pioneiros, eles por fim começaram a oferecer cursos de formação aqui no Brasil. Então, as formações em constelação familiar pipocaram aqui no Brasil. Muito, muito mesmo. Até aí, tudo bem. E aí, pensando na diversidade cultural do brasileiro, na criatividade do brasileiro, a gente começa a perceber, a partir de um certo momento, que alguns profissionais começam a fazer o que o Bert fez. E ao fazer o que o Bert fez, então alguns profissionais começam a associar outras técnicas ou outras ideologias à fundamentação básica da constelação. Como, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu fiz isso. Não sei se eu sou pioneira, tá? Porque tem outros profissionais renomados, inclusive no mundo, que fazem o que eu fiz, que é associar a técnica da criança interior à constelação. Como eu disse anteriormente, outras pessoas associaram à constelação fundamentos religiosos, outras técnicas terapêuticas, tá? Eu peguei uma técnica que é da constelação e associei. Agora, quando eu faço isso, eu estou ficando em desordem em relação a Bert Hellinger, criador das constelações. Eu estou pegando a obra dele e estou denegrindo a obra dele. Estou falando de mim, mas serve para outros profissionais que utilizaram outros conteúdos junto da constelação também, tá? No meu modo de ver, não. No meu modo de ver, quando eu pego lá um conteúdo que a Inês psicóloga em certo momento se especializou e começou a colocar muito ali no trabalho dela e que aí eu fui me especializando cada vez mais na técnica da criança interior como psicóloga. Quando eu trago isso para a constelação, eu estou denegrindo o trabalho do Bert? Não. Eu estou honrando o trabalho do Bert. Mas como assim, Inês? Ué, Bert mesmo fez isso. Quando ele fez a transição da constelação clássica para a constelação espiritual. Quando ele, em certos momentos, ele afirmou algo e, passado algum tempo, principalmente a partir dos estudos dele, a partir ali dos fenômenos mesmo, né? Ou seja, realizando constelações e mais constelações, em certos momentos ele corrigiu algumas falas dele anteriores. Então veja bem que dentro daquilo que eu conheço do Bert, a partir do que eu já estudei da obra dele, eu vejo flexibilidade. E aí quando aqui no Brasil a gente utiliza a constelação junto com outras fundamentações teóricas ou culturais, enfim, eu entendo que a gente está seguindo o Bert, eu entendo que a gente está sendo leal a Bert, a gente está honrando Bert Hellinger. E aí eu sinto que sim, eu acredito e sinto que, para mim, pelo menos,
Bert, em relação à constelação, ele está aqui em cima, na hierarquia, e eu, Inês Consteladora, estou aqui abaixo. Por quê? Porque eu estou seguindo o Bert, eu estou fazendo igual a ele. Daquilo que eu entendo da obra de Bert Hellinger, eu entendo que ele foi flexível e que ele fez uma obra aberta. Claro que não aberta na fundamentação básica. Porque quem afirma que está fazendo constelação, seja com que roupagem for, mas não está utilizando o campo como base de informação a respeito da desordem ali do cliente daquela constelação. E não utiliza as 3 leis da ordem do amor para trabalhar essa ordem, aí essa pessoa não está fazendo constelação, ela está fazendo qualquer outra coisa. Aí sim é uma desonra com o trabalho do Bert, se a pessoa chamar aquilo de constelação. Agora, se ela segue esse princípio básico das constelações, eu acredito que se o profissional se sentir capacitado, se o profissional acreditar naquilo que ele está fazendo e, principalmente, se ele agir com responsabilidade. Por isso, desse quadro que eu iniciei terça passada, toda terça-feira, 11 horas, estarei aqui falando de constelação com responsabilidade. Então, qualquer um pode fazer o que for, mas se não tiver essa fundamentação básica da constelação, aí não pode chamar de constelação. Aí tem que chamar de qualquer outro nome. E ok, cada um que trabalhe do jeito que achar que é correto e de acordo com a sua responsabilidade ali com o trabalho. Portanto, essa diversidade que a gente percebe na prática da constelação familiar aqui no Brasil, eu, Inês Rosângela, consteladora, eu não vejo problema nisso. Desde que siga a fundamentação básica da constelação clássica. Por quê? Quando Bert fez a transição da clássica para a espiritual, de uma certa forma, a roupagem da constelação que ele começa a fazer é um pouco diferente. Mas a fundamentação, ela permanece. Em momento algum, Bert modificou a fundamentação. Ele pode até ter corrigido alguns conceitos, não. Ele pode até ter corrigido algumas percepções, talvez conceitos. Me vem um exemplo clássico, que em certo momento, lá mais no início, o Bert afirmou que os assassinos, eles tinham que ficar excluídos do sistema. Ok. Foi a percepção dele ali naquele momento. Entretanto, com a prática da constelação e tudo que ele foi estudando a partir dos fenômenos da constelação depois, levaram ele a perceber que ele havia colocado ali uma informação equivocada. Que Bert, ali na sua grandiosidade da sua obra, fez? Ele foi lá e corrigiu a fala dele. Sim, os assassinos precisam ser incluídos. Claro que quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente vai ter que ficar lá, assim, com o assassino, né? Tal pessoa assassinou um ente querido meu.
eu vou ter que ter relação de alguma forma com essa pessoa? Não. Mas essa pessoa, ela gerou uma marca no sistema, ela gerou uma cicatriz profunda no sistema. Querendo ou não querendo, essa pessoa tem um lugar. O assassino tem um lugar. Então, precisa sim ser dado esse lugar. Veja bem, em momento algum, isso significa que a pessoa que cometeu esse ato deve ser eximida de suas responsabilidades. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok? Aqui a gente está falando da ordem do sistema de quem está constelando. Como obter essa ordem? Então, Bert Hellinger mostrou muita flexibilidade, muita maturidade em todo o trabalho de constelação que ele fez ali por muitos e muitos anos, algumas décadas. E aí a gente precisa respeitar isso sim, né? Agora, quando eu falo isso, ou seja, eu estou afirmando que por um princípio teórico, eu não vejo nenhum problema na diversidade de roupagens que a constelação tem aqui no Brasil. Desde que sejam seguidos os princípios teóricos que ele descobriu e estruturou para a constelação. E vou acrescentar uma outra coisa que eu vejo também. E que eu até falei bastante na live da semana passada. O tema da live da semana passada foi: constelação não é psicologia. E aí eu teci ali diversos argumentos. Bom, esse outro ponto que eu quero colocar, né, ou seja, não vejo problema nenhum na diversidade de roupagens da constelação no Brasil, desde que a fundamentação teórica seja seguida e desde que o profissional exerça a atividade com responsabilidade. O que é? Aliás, eu até já achei o tema da próxima terça-feira, 11 horas da manhã. Vai ser, o que é constelação com responsabilidade? Mas vou falar aqui rapidamente. Constelação com responsabilidade é aquela constelação em que o profissional ele não gera prejuízo para o cliente. Constelação com responsabilidade é aquela em que o constelador ele tem a consciência de que quando a pessoa vem constelar, talvez aquilo que é mexido lá dentro dela, na alma dela, talvez essa pessoa vai precisar de um suporte mínimo, sabe? De algo tipo assim, olha, procure um profissional da psicologia para ele te dar suporte, para você estruturar isso daí que foi tão mexido. Porque sim, constelação não é psicologia, mas a constelação mexe em muitas estruturas. A constelação, ela pode gerar ali no pós-constelação diversos sintomas. Uma última constelação que eu fiz mesmo, no dia seguinte, a pessoa me mandou mensagem, porque no meu trabalho de constelação, eu sempre repito uma frase ao final. Eu estou à disposição. Se você precisar, pode me chamar no WhatsApp que eu te dou suporte. Então, essa pessoa, ela me mandou uma mensagem no dia seguinte relatando diversos sintomas que ela percebeu, sintomas físicos.
E aí eu disse para ela, ou seja, eu dei o suporte, eu disse para ela, olha, em algumas pessoas vai ser normal ter determinados sintomas, ou emocionais, ou físicos. E aí, nesses momentos, eu gosto de usar uma metáfora para a pessoa entender. Uma constelação é como uma grande cirurgia, mas uma cirurgia na alma. E então, quando a gente faz uma cirurgia, vamos voltar aqui para uma cirurgia no corpo. Quando eu faço uma cirurgia no corpo, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que ficar de repouso. E eu vou sentir diversos desconfortos. É o esperado. Bom, levando essa metáfora lá para a constelação, para o trabalho da constelação no pós-constelação, é a mesma coisa. Então, aquilo que foi mexido lá na alma, a nossa alma, o nosso eu, ele vai levar um certo tempo para se. Aquilo que foi mexido vai levar um certo tempo para se acomodar. E aí a ordem se estabelecer. Portanto, se houverem desconfortos físicos, algo a nível emocional, insônia, está dentro do esperado ali, se for dentro, geralmente ali de uns 7 dias. Agora, ao final, eu digo e disse para essa pessoa, se você perceber que persiste mais do que 7 dias ou com prejuízos maiores, aí é necessário buscar um suporte terapêutico para ter um suporte mais de perto. Por quê? O objetivo principal da constelação é a pessoa ver a desordem, é a pessoa entrar em um estado de consciência. O que existe aqui no meu sistema familiar e que gera esse problema que eu tenho hoje? Então, a constelação é para a gente ver aquilo ali, que está lá no sistema familiar. Então, quando eu olho para aquilo ali que está lá no sistema familiar, muitas vezes não vai ser simples. Né? Dependendo do tamanho da nossa lealdade familiar, a nossa alma, as nossas entranhas vão resistir. Portanto, aqui, ao dizer isso, eu estou dizendo que, tendo diversidade de roupagem ou não, eu acredito muito que precisamos agir com muita responsabilidade. Sim, aquilo que o meu paciente de constelação sente depois da constelação é minha responsabilidade, sim. Se o paciente vai para um estado de desestrutura muito grande depois da constelação, é minha responsabilidade ajudá-lo. Eu não vou fazer terapia, a não ser que ele me contrate, né, o serviço de terapia que eu ofereço. Mas eu vou orientá-lo. Alguns direcionamentos eu posso dizer. Eu depois da constelação, eu fiquei com muito medo de tal coisa. Talvez ali no áudio vá orientar a pessoa a olhar para a criança interior dela. É a criança dela que sente esse medo. Coloca o seu adulto para acolher essa criança. Bom, aí falando dentro daquilo que eu, no meu trabalho, eu somei à constelação. É uma ferramenta. Agora, por que eu acho que o constelador, ele é sim responsável por aquilo que é mobilizado no cliente, no pós-constelação? Principalmente quando é uma desestrutura maior. Olha, quando eu falo disso,
Eu estou falando ah, de uma imagem que o Bert colocou bastante para gente. Quando a gente faz uma constelação de alguém, né, o profissional constelador presta esse serviço, vamos supor que a Maria veio fazer constelação comigo. Eu, Inês Rosângela, consteladora, a profissional, ao realizar a constelação, eu estou adentrando ao campo dela. Eu estou adentrando ao campo dela e de toda a ancestralidade dela. Como que eu entro aí? Eu estou entrando com respeito? Eu estou entrando respeitando a hierarquia, ou seja, sem julgar, com a minha mente muito vazia de julgamentos, de preconceitos. Porque senão eu me emaranho com o conteúdo em desordem, principalmente do sistema do cliente. Portanto, o constelador, ele tem sim responsabilidade, não uma responsabilidade total, tá? Mas uma responsabilidade relativa, sim, sobre aquilo que acontece no pós-constelação. E aí, minimamente, eu acredito que o constelador precisa dar um suporte, sim. Eu já recebi relatos de algumas pessoas que fizeram constelações, eu nem quis saber o nome do constelador, mas que me contaram que fizeram a constelação, nos dias seguintes tiveram ali determinado problema, entraram em contato e o constelador lavou as mãos. Não! Quem assume essa responsabilidade de ser constelador está assumindo a responsabilidade de entrar na casa do outro, sim. E aí, quando eu entro na casa do outro, por vezes, eu posso gerar ali algo, um inconveniente maior. Muitas vezes sem querer, tá? Muitas vezes, ok, vai acontecer um certo tanto. Mas se acontecer, eu como profissional, eu tenho que ter os recursos para poder ajudar essa pessoa no pós-constelação também. Agora, voltando à reflexão aqui, né? A constelação clássica de Bert pode ser modificada? Na roupagem, sim. Mas no princípio básico, não. E precisa ser feita com responsabilidade. Bom, tendo dito tudo isso, eu acho que essa era a reflexão que eu estou aqui revendo o meu roteiro. Essa era a reflexão que eu queria fazer para este momento. Quem quiser trocar ideias comigo, colocar perguntas, fique à vontade, tá? Mesmo que não seja aqui agora, ao vivo, na live, mas quem estiver vendo essa live depois, gravada, fique à vontade para conversar comigo. Ai, Inês, eu concordo. Ai, Inês, eu discordo, e etc. Fique à vontade. Quem quiser colocar perguntas, ó, estou aqui à disposição para responder, tá bom? Bom, no mais, quem gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui comigo. Será um prazer te ter aqui junto comigo, me acompanhando aqui no meu trabalho nas redes. E vou finalizando então
vou finalizar. Desejo a todos aí uma excelente semana que ainda está iniciando, né? E eu convido vocês para a semana que vem, segunda-feira às 16 horas, para o Pergunte para Inês. E terça-feira às 11 horas da manhã, constelação com responsabilidade, ok? Gente, um grande beijo no coração de todos e até mais.